bem, estamos começando hoje o quarto princípio da nossa série Semente. E é muito, mas muito bom ter você com a gente, tá bom? Você está compartilhando? Você já se inscreveu no nosso canal? Você está compartilhando com outras pessoas e dizendo, olha, tem ali algo que eu estou assistindo que está fazendo muito bem para mim, porque se estiver fazendo, compartilha, né? Você vai ter que semear. Semeie, como nós vimos no vídeo anterior. Semeie que vai ser bênção para as outras vidas, para as outras pessoas. E você vai estar ajudando o nosso ministério. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos junto, então? Quarto princípio. Qual é o quarto e último princípio da nossa série? Nossas palavras são sementes lançadas no solo do coração. Nossas palavras são sementes lançadas no solo do coração. Deus estabeleceu princípios de como a vida deve ser preservada, ok? E um desses princípios é a lei da semeadura e da colheita. As espécies são preservadas através da semeadura. O homem é semeado no útero, ok? Sementes são semeadas no solo. As espécies, elas perduram, elas se preservam por causa da semeadura. Amém? Beleza. Então, é um princípio imutável, pois todas as coisas no universo estão, de uma forma ou de outra, envolvidas nesse processo de semeadura. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. E se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Olha lá. Então, o tempo é um tesouro. Nós temos que aproveitá-lo, semeando bem, pois o contrário é uma grande tolice. Nós temos que, querido, aproveitar bem o nosso tempo, cuidando de pessoas, amando pessoas, investindo em pessoas. Isso é importante, ok? E você vai ter uma colheita. No coach a gente chama de network, fazer network. É importante você fazer network, ter pessoas ao seu redor, ter contato com pessoas, semear, ouvir, aprender com pessoas. Isso tudo é muito, muito importante. Eclesiastes 11:1 diz o seguinte, olha lá: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Então, da mesma forma como uma semente que germina na terra, nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes são sementes plantadas que produzirão frutos segundo a sua espécie. Se eu planto amor, vou colher amor. Se eu planto confusão, eu vou colher uma baderna grande. Deixa eu dizer por quê, querido, porque a gente colhe sempre mais do que a gente semeia. Ok? Então é importante a gente semear coisas boas na vida das pessoas. Então, se conduza, tenta conduzir a sua alma, suas palavras, seus pensamentos, suas ações, para semear neste mundo, e principalmente nas pessoas, não é? Aquilo que é bom, aquilo que vai trazer edificação, em nome de Jesus. Então guarde isso. A colheita da sua semeadura vai te encontrar mais cedo ou mais tarde, como disse aqui esse texto em Eclesiastes. Lança o pão, porque mais tarde você vai encontrá-lo. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter colheita, você vai encontrar a sua semeadura. Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com a sua semeadura. Pergunta para você pensar, raciocinar, refletir, não é? Que tipo de semente você está lançando? Que tipo de colheita você vai ter, segundo a sua semeadura hoje? Ok? Então, pense aí. Contribua para melhorar a sua colheita, semeando na vida das pessoas e na sua própria vida sementes do bem, com palavras, atitudes e ações. Você vai colher abundantemente tudo aquilo que você está semeando. Jamais esqueça, a gente sempre colhe mais do que a gente semeia. Deixa eu te contar aqui um testemunho próprio. Eu e a apóstola Geralda viajamos para o Nordeste. Para ser mais sincero, lá para a terrinha, né? Lá para o Ceará. E nós estávamos na praia. E foi uma semana de descanso que nós tiramos. Na pousada onde nós estávamos, pela manhã, quando a Geralda acordou, a minha esposa, a apóstola Geralda acordou, ela disse assim, puxa vida, sabe um sonho que eu tenho? Eu disse, não, filha. Ela disse assim, é comer
na casa de um pescador. Eu queria muito saber como é a vida de um pescador, comer a comida dele. Eu queria, sim, participar de algo assim, mas na prática mesmo, ali, ver a realidade, né? Eu disse, poxa, que legal, tá? Beleza, conversamos ali pela manhã, fomos tomar café. E mais tarde, nós fomos almoçar. E nós fomos almoçar numa barraca na praia. E ao chegar lá, tinha um casal e mais uma senhora com uma criança. E só estavam eles nessa barraca. Era dia de semana, dia de semana. E aí nós começamos a conversar. Eu tenho esse meu jeitão. E aí comecei a perguntar o que eles faziam e tal. E aquele rapaz era de um outro local lá no Ceará e estava ali trabalhando, fazendo detetização nas pousadas e os hotéis da região. Eu disse, olha, que bom, tal. E começamos a conversar. E Jesus, incidentemente, não creio em coincidência, o tio dele é pastor aqui em Manaus. Eu estou em Manaus, né? Eu sou de Manaus, estamos filmando aqui em Manaus. E aí ele disse, meu tio é pastor em Manaus, o senhor também é pastor. E começamos a conversar. Então, quando terminamos de almoçar ali, conversando, alegre, nos conhecendo, eu senti no meu espírito, verdadeiramente, Deus falando para mim assim, paga a conta dele. Eu paguei a conta dele. E aí eu fiquei assim receoso. Eu digo, puxa, eu vou ter que dizer para ele que eu paguei a conta, porque se por acaso aqui na barraca, não desconfiando, mas você sabe como é que é, né? Cobrarem dele de novo. Então eu disse para ele, eu disse, meu irmão, tua conta tá paga, tá? E ele tomou um susto. Ele disse, como assim? Eu disse, não, eu já paguei aqui, tá tudo certo, tá bom. Porque eu tenho um princípio na minha vida, eu sou semeador. Então todos os dias eu saio para semear. Eu sei o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou semeando. E aí ele olhou para mim e disse assim, poxa pastor, muito obrigado, não precisava, mas muito obrigado. E aí de repente ele abriu a boca e disse assim, olha, eu estou hospedado aqui na casa de um pescador. Eu comprei um terreno ao lado da casa dele, que era dele, ele me vendeu. O senhor não quer ir lá hoje à noite? E a gente faz uma comida lá, assa um peixe, faz uma célula. E eu olhei para Geraldo, ele olhou para mim e disse, eu quero. E aí nós lembramos do que a apóstola tinha falado pela manhã. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Beleza, passou. Geralda ficou ansiosa para aquilo acontecer, porque ela sabia que era a resposta de algo que ela tinha falado pela manhã, ela tinha desejado. Como esse Deus é maravilhoso. Eu quero te dizer, Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes. Não tinha por que isso acontecer, mas é porque Deus é Pai, Ele é bom. Não é? Além de estarmos desfrutando ali uns dias de descanso, Ele ainda estava satisfazendo o desejo do coração da minha esposa. Que maravilha! E à noite nós fomos em direção, tudo ali é muito perto, e aí fomos para a casa do pescador. Quando nós chegamos lá, atrás de um monte, atrás de uma duna, a casa dele. Inclusive, a duna, e todos os dias ele tinha que tirar a areia dali, porque para não invadir a casa dele. Assim, algo muito rústico mesmo. Casa de pescador. Pescador de mar. Que coisa! Quando nós chegamos lá, foi uma festa. Fomos bem tratados, tomamos água de coco. Eles tiraram o coco, fizeram uma cocada na hora para a gente comer de sobremesa. E comemos uma comida chamada grolado, com peixe assado. Grolado é uma massa de tapioca feita na panela, mexida com sal, e vai mexendo aquilo ali, fica como se fosse assim, farinha, uma farinha mais grossa, mas de massa de tapioca. E comemos aquilo assim, comendo com a mão, o peixe assado na hora, delicioso, e a minha esposa assim, se deliciando com aquilo, porque era a resposta de Deus para o anseio do coração dela, que era conhecer a casa do pescador e comer comida, né? Da região ali, dos pescadores. Grolado o nome. Quem é da região sabe do que eu estou dizendo. E aí, queridos, muito carente eles, assim, pescador, não é? Mas uma vida, assim, muito feliz. Mas olha só, de repente, fizemos uma célula, oramos,
louvamos, comemos, tivemos comunhão, dei uma palavra. Aquele rapaz que é empresário foi curado de 8 anos de um problema na bacia que ele tinha, foi curado, outra pessoa foi curada lá, teve resposta de oração imediata. Algo tremendo, assim, um mover de Deus, muito gostoso. E quando vínhamos embora, o Espírito disse assim para mim, pergunta para ele se ele tem alguma necessidade. E eu perguntei para ele, eu disse, o senhor tem alguma necessidade? O senhor está precisando de alguma coisa? Ele olhou para mim, irmãos, e disse, não, senhor. E o Espírito me disse, insiste. E eu disse assim, o senhor não tem nenhuma necessidade. O senhor não está precisando de nada aqui para sua casa, para o seu barco, para o seu trabalho. E ele olhou para mim e disse assim, o meu trabalho sim, para o meu barco. Eu preciso pintar meu barco. E aí eu disse, o senhor não tem condições de pintar o barco? Ele disse, não. E você sabe, tinta naval não é barata, né? E eu disse assim, e qual é o valor? E ele me disse, bem, eu preciso de tantos galões e custa tanto. E eu peguei e disse assim, o senhor tem Pix? Ele disse, tem. Então eu fiz o Pix do valor que ele necessitava. E olha só, nós estamos falando de semeadura. Nós estamos falando de semear na vida das pessoas. E quando a gente faz o bem, irmãos, pelo menos eu sou assim. Eu sou contagiado com uma alegria tão grande. Por isso que eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto de ajudar. E eu fui contagiado com uma alegria tão grande. E quando estávamos voltando para a pousada, tocou meu telefone, anunciou que tinha chegado uma mensagem, né? Uma notificação. Eu não vi na hora, estava dirigindo. E aí fomos alegres, eu e a Geralda conversando. Que bom, Deus satisfez o desejo do teu coração, filha. Que maravilha. Quando nós chegamos na pousada, no nosso quarto, que eu olhei a mensagem, era uma mensagem dizendo que eu havia ganho uma passagem para Israel. E eu fui agora em dezembro, nós estamos em janeiro, eu fui agora em dezembro para Israel, por causa dessa semeadura. Então veja, foi imediato. E você pode me perguntar, mas apóstolo, tão imediato assim? É, porque eu vivo em semeadura e colheita constante e abundante. Porque eu estou semeando há muito tempo. Então, é lógico, é nítido, é natural que a colheita seja constante. Porque a semeadura está sendo constante. Você está entendendo? Então, esse também é um princípio bíblico de prosperidade. Semeadura constante para colheita constante. Ok? Então, esse é meu testemunho. E dentro do que nós estamos conversando, eu quero dar assim, uma direção para você. Semeie. Semeie. Quando você sentir de Deus, principalmente quando você sentir de Deus, obedeça. Obedeça e semeie. Porque certamente você vai colher. Ok? Muito bem. Eu quero te agradecer por você ter estado conosco nessa série Semente, nesses 4 vídeos. Aqui eu finalizo a série, mas fique atento, porque vai chegar uma notificação para você, com certeza absoluta. Nós vamos começar uma nova série de vídeos aí. Tem coisa boa para vir para você, ok? Uma outra coisa que eu quero te pedir, se você ainda não visitou meu site, visita meu site, jonessilveira.com, tá bom? Lá nós estamos começando uma mentoria, olha só, tá ok? E aí vai estar aqui embaixo, você pode clicar também e ser o meu aluno numa mentoria durante 1 ano. Lá você tem um vídeo te explicando tudo certinho, tá bom? Olha, um beijo no teu coração, Deus te abençoe e não esqueça, você colherá abundantemente de tudo que você está semeando. Amo você e Deus te abençoe.